Aleluia. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E então Jesus respondeu: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É muito interessante, né, o que esse tema desse mês está trabalhando. E eu confesso que, se eu pudesse, acho que eu voltaria para o início e voltaria a meditar desde o início de volta. Esse mês foi tão conturbado, tantas coisas assim, que eu fiquei com a sensação assim que, tipo, ficou ali o limão inteiro precisando ser espremido ainda, né? Mas que o Senhor nos dê graça aqui para compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado juntos como irmãos aqui. Mas é interessante que quando a gente fala sobre crescer em graça diante de Deus, né? Mas diferente de ser diante de Deus, antes de ser diante de Deus, ser só o crescer em graça, de fato, né? A graça é Jesus. E Jesus, ele é a imagem perfeita do próprio Pai. E como imagem perfeita do próprio Pai, ele carrega completamente todo o DNA do Pai. A identidade perfeita do Pai. Os trejeitos, o comportamento, o caráter, a natureza de forma completa. E é interessante que a palavra identidade, eu estava dando hoje de manhã, é interessante porque ela significa identita et ida. Eu não estou falando aqui, não sei exatamente como está escrito, mas ela provém da palavra idem, que significa igual, da mesma substância. E a palavra identidade, fica comigo aqui, e a palavra identidade, ela é a repetição de idem et idem. Olha que louco. Que é para ser como se fosse uma... Oi? Uma redundância mesmo, uma hipérbole, uma overdose ali de idem. E se você for pensar nisso, né? Que então a identidade de Jesus, ele é o cúmulo do absurdo da natureza do Pai. Ele é tipo a redundância da natureza do Pai. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entendido. E nós somos, assim como Jesus é para o Pai, nós somos assim para com Jesus. A nossa identidade é sermos assim como Ele é. Mas não é sermos como quem fala parecido, né? De tipo, de uma substância parecida, de algo genérico. Não, é sermos da mesma substância. Óbvio que, sendo da mesma substância, isso não faz de nós, como indivíduos, Deus. Mas sermos da mesma substância significa que nós estamos completamente formados de Deus. Logo, então, os nossos trejeitos, as nossas qualidades, as nossas capacidades, nossos intentos, tudo vem dele, são ele. Deus, mas nos dá a possibilidade de sermos Cristo. Cara, isso é precioso demais. Não faz de nós Deus, mas dá a nós a possibilidade e o chamado para sermos Cristo. E o que é ser Cristo? É ser a oferta, ser a entrega, ser a ponte que transforma, que dá a mão e que restaura. E aí, pensando nisso que o Vitor falou, que tem tudo a ver com crescermos em graça. Porque quando a gente pensa em crescer em graça, parece que é um negócio tipo assim, meio coach, assim, né? Tipo, vamos crescer em graça. E aí, todo mundo agora, estou crescendo em graças. Eu gosto daquela música que canta assim, estou subindo para um lugar mais alto, né? Já vai... Não sou bom em cantar, né? Mas vocês entenderam, né? Ela é boa, tá entendendo? Mas às vezes me dá uma sensação de uma corrida, assim, que eu tô tipo,
estamos subindo. Chegando lá. Né? E de uma coisa meio dos nossos esforços, por mais que não seja isso que a música está dizendo. Né? Mas quando a gente pensa em graça, às vezes parece que é um negócio que vai acontecendo a partir das nossas forças, da nossa capacidade, da nossa, do nosso movimento próprio. Mas a verdade é que a palavra graça, por si só, ela significa favor imerecido. Jesus é o favor imerecido do Pai na direção da humanidade, todos nós. Jesus foi entregue completamente por todos nós. E a palavra graça, sendo favor imerecido, nós crescer em graça é parte de um favor imerecido. Só que o que está acontecendo é que nós estamos tendo um pouco de confusão, porque a graça é um favor imerecido, mas ela custa tudo. Custou tudo para o Pai, custou tudo para o Filho, e para que nós possamos crescer em graça, é tudo ou nada. Você me perdoe. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade quando nós pensamos em graça, porque se a graça de Deus foi dada para cada um de nós, a graça é uma semente. Jesus é a árvore da vida. E a graça, sendo a semente da árvore da vida, ela foi oferecida em favor de todos nós, assim como está em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Enviou o Filho como semente, para que todo aquele que recebê-lo, todo aquele que crer nele, todo aquele que tomar a semente do Cristo como referência perfeita e receber no seu próprio coração, não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque recebe a semente do Cristo. Essa semente, ela foi dada para nós sem nenhum merecimento. Foi dada para nós sem que eu e você quiséssemos ou pensássemos que precisava. Foi dada para o Daniel antes mesmo do Daniel até nascer. Imaginar que ele precisaria de algo para viver. A semente do Cristo foi dada para mim, foi dada para Mariana, foi dada para o Vitor, foi dada para o Lucas, foi dada para toda a humanidade. A palavra graça, ao mesmo tempo que ela significa presente, ela significa favor, capacitação. Já viu a expressão que essa pessoa é muito agraciada, né? Ou que essa pessoa tem muito favor de Deus, por exemplo, né? Quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa nas facilidades que essa pessoa recebe, nas acelerações que ela recebe, aparentemente. Mas a verdade é que quando nós pensamos nesse favor de Deus, que fica comigo aqui, que é oferecido para todos nós, e foi oferecido de forma como é que é? É que não é igual, mas de forma equivalente. Não sei se é essa palavra melhor, se não for, depois eu me retrato. Mas a porção foi dada para o Lucas, foi dada para a Fátima, foi dada para mim. Um avo dele foi dado para cada um de nós como semente. Mas se foi dado para cada um de nós, por que algumas pessoas são mais favorecidas, aparentemente, e outras não? Será que Deus, de repente, tem filhos favoritos, que ele mais oferece graça para alguns e oferece menos graça para outros? É uma coisa que, às vezes, a gente pensa nisso. É óbvio que as Escrituras vão dizer, né, que o Senhor, quando foi embora, ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, mas não está falando da porção do Cristo que ele deu, porque a porção que ele deu foi completamente oferecida para cada um de nós. Mas foi dada segundo a misericórdia e segundo aquilo que era a capacidade de cada um. Mas é a capacidade inteira para você. E aí, pensando nisso, por que alguns, aparentemente, evidenciam mais graça ao ler a Bíblia? Por que alguns evidenciam mais graça ao pensar em alguma coisa, alguma realização, ou mais graça diante dos homens e de Deus? Porque a graça é uma semente, meus irmãos. E a graça, sendo uma semente, ela precisa ser plantada, precisa ser cultivada. E ainda que ela seja plantada e cultivada no mesmo solo, não necessariamente vão dar 2 árvores do mesmo tamanho de estatura.
mas elas são perfeitamente aquilo que elas deveriam ser se receber um bom solo e um bom cultivo. Entretanto, tirando esse fato de que receber um bom solo e um bom cultivo, vai ser impossível, meus irmãos, crescer em graça diante de Deus se você não abrir mão de tudo. Se você não entregar tudo. Não adianta. Vai ser só esforço próprio. Vai chegar no fim da vida sabendo, foi tudo esforço do meu braço. E aí o que vai fazer com você é talvez ter algum dinheiro na sua conta, que pode ser de umas centenas para milhares e milhões, mas ainda assim vai haver dentro de você um vazio que só pode ser preenchido pelo amadurecimento da natureza do Cristo em cada um de nós. E aí, nesse lugar, eu e você precisamos aprender a continuamente amadurecer em graça. E tem uma frase que, para mim, na palavra, é o DNA que essa semente do Cristo carrega, que eu e você recebemos. Que é a mesma semente que o próprio Jesus, como filho que abriu mão de ser Deus e se fez completamente homem e passou por todo o caminho, porque a gente muitas vezes diz, mas ele era Jesus. Isso é um engano de Satanás para dizer para você, você vai viver essa vida medíocre pro resto da vida. Porque ele sendo o próprio Deus, se fez carne para se tornar o Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele, sendo Deus, se esvaziou completamente de ser Deus, dos poderes de Deus, para se tornar completamente humano, de tal forma com que eu e você não tivéssemos desculpa alguma para dizer que, com a natureza de Deus, estamos impedidos de ser assim como Jesus, de fazer tudo o que Jesus fez. Então, quando a gente lê aqui que depois de ser batizado, Jesus saiu da água, e eis que, eu vou ler um pouco antes, João Batista, por este tempo Jesus foi a Galiléia para o Rio Jordão, a fim de João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo de mudar de ideia. Falou, cara, mas você é o próprio Filho de Deus, cara. Como que eu vou batizar você? Eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim, Jesus, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava dizendo que assim como, se não for assim, eu não vou cumprir plenamente o que eu vim fazer nesta terra. O que eu vim fazer nessa terra? Me tornar a verdade, o caminho e a vida. Ele não seria para mim e para você caminho. Expressão plena do que eu e você precisamos viver. Então, assim como Jesus, eu e você precisamos ser completamente batizados no próprio Cristo. Mas não só batizados, como precisamos abrir o nosso coração para que a semente do Cristo seja plenamente oferecida a nós. E para mim essa aqui é a semente. Toda semente ela carrega um DNA dentro dela. E a semente é essa. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me agrado. A semente do Cristo, que tem poder de transformar você, é a coisa mais simples que você pode imaginar. Ela carrega esse DNA, essa frase, por mais boba que parece, por mais simplória que às vezes ela parece. Ela tem poder de transformar você num corrompido, desviado, cheio de pecados e lutas, naquele que carrega a imagem do próprio Deus. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E é interessante que essa semente, ela não vem depois de Jesus ter cumprido tudo que ele poderia ter feito. Jesus não era conhecido, ele não tinha feito nada, ele não tinha feito nenhum ministério, não tinha batizado ninguém, não tinha curado ninguém, não tinha feito nada. A única coisa que ele tinha feito até agora era obedecido. Para cumprir toda a justiça. Tendo obedecido, os céus se abrem, o Espírito desce,
A voz do Pai fala: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que essa semente foi oferecida por mim, por você, para Mariana, para Ágata, para Júlia, para todos nós. Para cada um de nós. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Ela foi oferecida a nosso favor. Só que agora depende de nós cultivarmos essa semente. E para cultivarmos essa semente precisa morrer, abrir, eclodir, ser regada, ser preenchida, alimentada diariamente no lugar da presença de Deus. E aí, para isso, logo em seguida, Jesus é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Quem leva Jesus para o deserto não foi Satanás. Quem leva Jesus para o deserto não foi a carne dele. Quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito de Deus, para ser tentado por Satanás. E é muito louco que ele passa 40 dias no deserto, e só depois de 40 dias que aparece o bendito Satanás no momento que ele tem fome, no momento que há uma necessidade evidente de Jesus. Porque até então o Satanás não havia aparecido. E é muito interessante que Jesus vence Satanás com 3 respostas só. E Satanás não aparece ali no deserto para acusar Jesus. Para dizer Jesus assim, alguma coisa assim, você não serve para nada, não. Ele só fala, cara, se você é o Filho de Deus, resolve o seu problema. Dessa forma. Se você é o Filho de Deus, usa da proteção que a sua autoridade dá. Você não foi criado para ser o rei do mundo? Para que trilhar todo esse trajeto para se tornar o rei de tudo? Basta você se render aqui aos meus pés agora e você rapidamente chega no final da linha. Satanás só promoveu soluções para Jesus. E aí, nesse lugar, há 3 áreas, na minha opinião, que nós precisamos para crescer em graça diante de Deus. É óbvio que há várias áreas, várias coisas. Mas, para mim, 3 áreas específicas vão nos levar a crescer, de fato, em graça diante de Deus. Amadurecer a semente do Cristo em nós. Eclodir diante da terra, não ser corrompida por causa das pedras no terreno e nem imatura por causa dos espinhos fora da terra, ao nosso redor. Que são as 3 tentações de Jesus no deserto. A verdade é que Jesus passa 40 dias tentando primeiro vencer a si mesmo, a sua própria carne, porque quem passa fome 40 dias, irmão, não tinha Satanás ali não, cara. Ali era a própria carne clamando por fome. Mas quando a gente aprende a vencer a si mesmo, vencer o diabo é simples. Só que o diabo vai nos tentar em 3 áreas. A primeira é provisão, diga assim, provisão. A segunda é proteção. E a terceira é promoção. Provisão está falando das nossas necessidades básicas. Proteção está falando daquilo que contempla os nossos interesses. De aparecer, de ser reconhecido, de ser conhecido. E promoção fala da nossa necessidade de senso de significado da vida ser relevante de verdade, da vida alcançar sucesso, ganhar dimensão. E o diabo chega para Jesus com fome, diante da necessidade que ele tinha, e diz assim, é muito simples, cara, se você é o Filho de Deus mesmo, se essa semente que você recebeu aí é verdadeira, então coloca ela à prova. Usa do poder que ela tem agora. Começa a fazer oração para resolver só o seu problema. Ordena com a sua própria palavra. Eu ordeno agora, eu vejo uma Ferrari. Eu ordeno, esse emprego é meu. É assim que a gente está aprendendo, gente. Ordena agora. Essa vitória é minha. Tá entendendo, gente?
E aí vem Jesus e olha para ele e diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo? Ele está falando, cara, que todas as coisas que são necessárias para saciar a sua fome da carne não são um pecado. Mas não é disso que me alimenta. Eu sou alimentado por aquilo que é a vontade da boca de Deus. Jesus está dizendo assim: o que me alimenta é sublime. O resto é secundário. Ele está dizendo assim: eu não preciso gastar energia para correr atrás daquilo que os pagãos gastam. Eu me alimento da vontade de Deus. Por quê? Porque eu sei que dentro da vontade de Deus, a própria saciação das minhas necessidades estão contempladas. É aquela frase que a gente tem repetido: se o que é sublime está disponível, por que nós gastamos a vida correndo atrás do que é imperfeito? Por que a gente vai gastar a vida correndo atrás daquilo que vai tentar saciar o nosso corpo de forma sexual? Por que vai gastar com masturbação, com relação entre homem e mulher sem aliança verdadeira? Por que vai gastar o nosso tempo naquilo que não faz sentido? Por que vai gastar nossa vida correndo atrás de aprovação vazia para saciar nossa alma? Em Deus há uma resposta a partir da orientação dele para saciar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Mas ele tenta também sobre a sua necessidade de proteção. Ele diz: se você é filho de Deus, vai até o alto desse lugar aqui e salta, os anjos vão te proteger. Usa da sua autoridade para te livrar da sua inconsequência. Nós amadurecemos diante de Deus quando nós paramos de ficar tentando fazer coisas para colocar Deus à prova, para colocar Deus à prova, para testar, para ver se você tem autoridade mesmo, para ver se você pode mesmo. Já viu aquela coisa assim, ó? Ah, eu avanço e Deus coloca o chão. Mais ou menos. De verdade. Tem vezes que Deus não coloca o chão, não, porque na verdade o chão que o Senhor tinha era aquele chão lá embaixo. Não era esse chão aqui de cima. Talvez, estou falando aqui uma suposição minha, tá? Pode ser heresia braba. Mas talvez se Jesus pulasse ali, talvez Deus deixasse ele cair ali. Óbvio que ele não pularia. Mas talvez deixaria cair mesmo. Por quê? Porque ele estaria colocando Deus à prova. Porque Jesus não estaria agindo em ignorância. Ele sabia quem Deus era. Nós somos chamados a não colocar Deus à prova, porque quem coloca Deus à prova duvida do caráter dele. E precisa o tempo todo que Deus fique mostrando para você quem ele é. Nós precisamos provar de Deus. Colocar Deus à prova, provar e ver de que o Senhor é bom. E nós provamos e vemos que o Senhor é bom na medida que nós obedecemos às orientações claras, que nós nos alimentamos da sua vontade. Porque quem se alimenta da sua vontade tem orientação clara para não gastar a vida necessitando de uma proteção celestial, que faz alguma coisa só para provar que pode, só para provar que tem poder, ou só para provar para si, para mostrar quem é. Porque quem está tentando provar que é, está na dúvida se de fato é. Porque quem de fato sabe que é, não tenta ficar provando quem é. Tu não viu o irmão aqui, que era o dono da empresa lá de computadores que veio aqui? O cara é bilionário, gente. Se você cruzasse ele na rua, talvez, se você talvez fosse o vendedor de carro e esse cara entrasse para comprar um carro de 1 milhão, talvez, e entrasse um outro bem vestido, talvez nós seríamos tentados a não dar tanta atenção para ele. Sabe por quê, cara? Por que ele anda assim? Eu não tô falando que você tem que andar assim, tipo, né? Mas ele não tá tentando provar nada para ninguém. A gente fica tentando provar coisas para as outras pessoas porque às vezes a gente tem dúvida de quem de fato nós somos. E aí isso nos coloca em situações enrascadas no qual a gente fica agora dependendo, precisando da proteção de Deus. Eu acredito que na graça comum, Deus nos livra de muita coisa
sem dúvida nenhuma. Mas na medida que você vai crescendo em maturidade, ele começa a deixar de livrar para que você possa aprender e corrigir aquelas coisas. Como nós provamos de Deus? Como nós provamos de Deus ao invés de provar a Deus? Nós provamos de Deus a cada medida de obediência pequena que nós temos. Uma orientação, obediência. E todas as duas podem ter necessidade do sobrenatural. Porque o Senhor pode te mandar ir para o outro lugar e você não ter dinheiro, mas o Senhor que mandou. E aí você vai provar de Deus. Mas você decidir agora fazer coisas loucas para poder provar que Deus faz, talvez ele vá deixar, talvez até no início, por causa do início do deserto, ele mande lá o maná do céu. Mas com o tempo, talvez ele vá deixar para você conhecer quem de fato ele é. Só que Satanás não para por aí. Satanás vem e diz: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, depois mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrados você me adorar. E aí então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, preste culto somente a ele. Satanás não aparece para nós, na maioria das vezes, como alguém que vai nos amedrontar. Ele aparece para nós, na maioria das vezes, como um anjo de luz para nos orientar com boas ideias, para saciar mais rápido a sua necessidade, para resolver mais rápido a sua carência de identidade e provar quem Deus é, e para te levar mais rápido para o lugar de onde o próprio Deus falou que você estaria. Aquilo ali pertencia a ele. A quem? A Satanás ou a Jesus, aquele jeito? Tudo, gente. Era de Jesus já. E já estava perdido, porque o cordeiro foi imolado desde a eternidade passada. Então era só uma especulação. Era um engano só. E o Satanás estava trabalhando com especulação. Tudo que Cristo oferece, ele é. Jesus não trabalha com especulação. Não trabalha com especulação. Jesus não trabalha com especulação. Os filhos de Deus não trabalham com especulação. O que é especulação? Especulação é uma atividade na tentativa de que, se der certo, você sabe que foi. Não. Jesus só trabalha com atividade que é intencionalmente uma expressão de quem é. Então ele não faz para tentar ver se vai dar bom. Isso é aposta. Jesus faz na certeza de expressão de quem ele é. Satanás começa falando: usa o teu poder para saciar a sua necessidade, ao invés de suprir a verdadeira necessidade dos seus irmãos. Ele fala: usa a sua autoridade para te livrar da sua inconsequência, por causa da sua insegurança a respeito da sua identidade. E aí, na terceira vez, ele nem fala mais de identidade. Ele fala agora de tudo. Porque a adoração é a entrega completa do nosso ser diante de algo. Vida. Porque para o poder você não precisa gastar vida. É só um segundinho ali. Para inconsequência também é muito pouca vida, se for ser bem sincero. Mas agora, para prostrado adorar Satanás, é uma oferta de vida. Quem chega ao ponto de ofertar a vida passou pelas outras estações. Usando do poder para benefício próprio e usando da autoridade para livrar da sua inconsequência. Quando a gente usa do poder para benefício próprio, da autoridade para nos livrar da consequência, da inconsequência, vai ser simples a gente aceitar a tentação do diabo, do atalho. A forma mais rápida de você chegar no lugar que você queria tanto chegar. No lugar que você recebeu palavra de Deus para chegar. No lugar que você merece, você tem dom, você tem chamado, você tem habilidade. O teu coração queima por aquele lugar. Sabe por quê? Queima. Porque ele é seu.
Deus efetua em nós o querer e realizar, e Ele que plantou dentro do teu coração o desejo de ir para lá. Só que Deus não quebra princípios para cumprir o seu propósito. Deus não quebra alianças para cumprir o seu propósito. Deus não faz a gente usar pessoas como degrau para a gente chegar mais rápido onde a gente queria. Deus faz a gente edificar uma casa só. E nessa casa, de fato, nós conhecemos o lugar para onde nós fomos completamente chamados. E aí, nesse lugar, nós sentamos onde nós fomos colocados para sentar. Era de Jesus aquilo ali tudo. Só que Jesus diversas vezes respondeu, ainda não é tempo. Você sabe por quê, gente? Ele estava querendo, na verdade, era mostrar para nós que cada coisa tem um tempo. E precisava que algumas coisas fossem maturadas, inclusive nele. Para nos mostrar que o caminho que nós vamos seguir, há coisas que são nossas, mas ainda não são tempo. Quando nós tomamos atalho para tomar pelo esforço próprio aquilo que o próprio Deus nos ofereceu e nos chamou para sentar e ocupar, quando nós sentamos mais rápido do que nós deveríamos, nós sentamos lá somente para apreciar por um tempo e depois o teu destino é a queda. E a queda é braba. Com Moisés, ele tentou sentar mais rápido no lugar de onde ele foi chamado para sentar, foi lá e se fez de juiz entre os hebreus e os egípcios. Ele precisou sair fugido do lugar de onde ele havia sido chamado e passar 40 anos. 40 anos sofrendo lá. Você acha que foi fácil para Moisés fugir? Ele cresceu como um reizinho, gente. Tinha autoridade de tudo. 40 anos lá, gente. Até que no momento que ele abriu mão de tudo, virou pastorzinho de ovelha, que não serve para nada. Aí uma sarça ardente no meio do deserto olha para ele e fala, tem um povo clamando. Volta e vai cumprir o seu chamado. Mesma posição, mesmo lugar, tudo dele. Só tentou assumir mais rápido do que deveria. Quando você tenta assumir mais rápido as posições do qual você mesmo foi chamado, antes do tempo, você não tem a densidade para suportar aquela posição. E aí o que você vai precisar fazer é um pacto com o capeta. E às vezes você faz pacto com o capeta sem chamar ele de capeta. Sabe como? Você rende a sua vida pelo dinheiro. Você rende a sua vida pelo poder. Ninguém pode servir a dois deuses. Ou ao Senhor, ou ao dinheiro. Não tem como. Não tem como. Todos aqui foram chamados para algum lugar, assim. E o diabo vai fazer exatamente como ele fez com Jesus. Ele não é criativo, ele vai fazer igualzinho. E Jesus venceu as 3 estações, declarando a própria palavra de Deus, a partir da convicção da semente que ele havia recebido. Eu sou um filho amado no qual o Pai tem prazer. E ele tem prazer em mim muito antes do meu sucesso, muito antes das minhas necessidades, muito antes das minhas loucuras. Ele tem prazer em mim, eu não preciso fazer nada para provar isso, porque ele disse para mim antes de eu fazer qualquer coisa. Então é dele que eu me alimento de orientação. É dele que eu me alimento. É nele que eu encontro os lugares para assumir onde eu fui chamado no tempo dele, no time dele, no lugar dele. Porque o próprio Deus que chamou você lá no início, enquanto você tinha acabado de nascer, Gugu Dadá, é o próprio Deus que vai te levar. Jesus não gastou tempo discutindo com Satanás. A última coisa que Jesus falou foi, respondeu 3 versículos bíblicos para Jesus, para o próprio diabo, e depois disse, vai embora, Satanás, porque está escrito. E com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram um anjo servi-lo. Gente, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Só que o texto um pouco antes ele diz, sujeitem-se a Deus, aproximem-se de Deus, submetam-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós.
Tem gente que está só resistindo ao diabo, mas não está se submetendo a Deus. Quem resiste ao diabo e não se submete a Deus é como se estivesse fazendo a mesma coisa que não resistir. Então, na medida que a gente se submete a Deus, o que é submeter a Deus? É entender que a missão é de Deus. Foi Ele que nos colocou aqui. Não é por minha vontade, não é meu querer, não é para realizar meus planos, meus sonhos, meu querer, não. É a missão de Deus, o propósito é de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Jesus é o cabeça, Ele é o centro de tudo. A missão é dele. Logo, então, nós temos agora a honra, por causa dele, de nos submeter a quem Ele é, ao que Ele está fazendo para cada tempo. E na medida que a gente se submete nele, resiste ao diabo, nós crescemos em graça diante de Deus. Nós crescemos em graça diante de Deus no momento que o próprio Deus, ao olhar para nós, fala assim: é Jesus, é meu filho. Primeiro ele fala de forma profética, porque ele vê a semente lá dentro de você. Mas depois ele fala de forma evidente, porque ao olhar para você, o que você revela é Jesus. Tem cheiro de Jesus, tem gosto de Jesus, tem cara de Jesus. Tem uma coisa que o Paulo Júnior fala que eu acho precioso, cara, e eu acho que é um antídoto para o evangelho pervertido no qual nós temos acreditado nos últimos tempos, que é: eu faço assim porque eu sou assim. Eu sou generoso porque eu sou assim. Eu perdoo porque eu sou assim. Eu confronto porque eu sou assim. Eu assumo a responsabilidade porque eu sou assim. Por quê, gente? Porque a gente fica normalmente falando que nós não somos assim. Mas a identidade que nós recebemos é uma identidade justificada de generosidade, de graça, de oferta, de amor, de responsabilidade. Conforme nós vamos amadurecendo, vai ser inevitável você ser assim. Generoso, responsável,